Olá, caros irmãos. Iniciamos rogando aos espíritos de luz, aos nossos mentores espirituais, que nos protejam, que continuem a zelar por cada um de nós e nos incentivando na caminhada evolutiva, na condição de espíritos imortais que somos. Conversarmos sobre a perspectiva de que devemos fazer ao outro aquilo que gostaríamos que nos fosse feito pode nos proporcionar diversas reflexões. E a primeira que gostaria de fazer junto a vocês é sobre uma expressão que dá nome ao nosso planeta, que é planeta de provas e expiações. Jesus já havia nos dito que a cada um segundo as suas obras. Isso já significa dizer que tudo o que nos envolve e que nos acontece é fruto, é consequência de ações que todos nós realizamos, efetuamos ou fizemos no passado. Tanto em relação aos outros, que nós denominamos de próximos, como a nós mesmos por consequência. Nada que é feito por cada um de nós passa despercebido pelas leis divinas, tanto para o progresso quanto aquilo que nós denominamos de mal. Vamos então lembrar, como sempre é interessante fazê-lo, que mal é desconhecimento ou ignorância do bem, como já nos antecipou Kardec. Nós não temos o mal em essência na nossa natureza, justamente porque a nossa natureza íntima é divina. Então, por hereditariedade, somos genuinamente bons. Contudo, no nível evolutivo que ainda nos encontramos e que é passageiro, as manifestações de egoísmo, orgulho e vaidade acabam por inibir as manifestações amorosas, de bondade, de fraternidade e colaboração. E é por este motivo que estamos todos encarnados para burilar as nossas potencialidades divinas e, enfim, um dia estaremos todos despertos e com toda essa potencialidade à mostra e, mais do que à mostra, efetivamente a serviço do nosso próximo e, por consequência, do nosso crescimento espiritual. Mas por que inicialmente eu trouxe a perspectiva de um planeta de provas e expiações? O que é prova? Prova é toda a possibilidade que eu tenho de crescimento, de teste que aparece ao longo da minha encarnação e que muitas vezes eu solicitei. Podemos ter a impressão de que prova é algo muito negativo, que é um castigo e que é uma punição, mas em verdade prova é oportunidade evolutiva de sair de uma condição moral e alçar uma condição moral melhor. Então eu saio de uma restrição do ponto de vista espiritual, venço determinado obstáculo e passo para uma condição mais acima, que me permita me sentir mais pleno, mais leve, mais tranquilo, dentro daquela ideia de que Jesus nos traz, de que com ele o jugo é suave e o fardo é leve. O fardo são as mazelas morais que nós carregamos e que, quando investimos em processo de autoconhecimento ou autoaprimoramento, nós vamos nos desvestindo dessas características e vamos assumindo virtudes, mais do que assumindo, conquistando virtudes pelo esforço, pela manutenção da vontade, e então eu vou percebendo que consigo me fortalecer dentro de um patamar comportamental mais saudável do ponto de vista espiritual. Isso não me faz nem melhor e nem pior do que os outros. O parâmetro de comparação que devemos utilizar não é o outro, e sim nós mesmos. A ideia é como hoje eu me encontro, onde eu desejo me encontrar e até onde eu já consegui ir. É importante saber até onde eu consigo ir, porque quando eu chego nesse lugar eu preciso traçar novas metas para alcançar um patamar maior, sem violências, sem excessos e sem traçar metas que nós não vamos alcançar num curto e no médio prazo. Sempre metas possíveis,
como se estivéssemos regando uma planta, que com o tempo ela vai florescer, vai dar as suas flores, mas sempre no tempo devido e concebido por essa planta. É assim que precisamos nos ver, nos regar permanentemente, com bondade, com caridade, com boas ações, meditação, autoconhecimento, evangelho no lar, estudo e sempre tendo o grande slogan: fora da caridade não há salvação. Essa é a nossa possibilidade para compreender toda e qualquer máxima que Jesus tenha nos trazido. Até o que hoje estamos discutindo, não fazer ao outro o que não quererias que vos fizessem. Isso já é um princípio de caridade moral. Se eu sou caridoso com o outro, por consequência, eu atrairei para mim pessoas, situações em que a caridade se expresse e que a amorosidade divina seja muito mais sentida ao longo da minha existência e das futuras existências. A outra palavra é expiação. Expiar nada mais é do que observar mais de perto as consequências dos atos que eu cometi no passado ou até mesmo na vida presente. Não necessariamente aquilo que hoje estou vivendo é fruto de encarnações passadas. Pode ser sim de atos cometidos na encarnação atual, que no somatório criam situações expiatórias que me permitem observar mais proximamente as consequências dos atos cometidos. É nesse sentido que Joana de Ângeles, a venerável benfeitora, quando faz a afirmação de que auscute os seus sentimentos e as suas emoções, observe as suas tendências e saberás quem fostes no passado. Então, o que hoje eu trago, as minhas inclinações, os meus desejos, os sentimentos, o que vibra mais fortemente em mim, tanto para o bem quanto para situações que percebemos que ainda nos prendem numa perspectiva de imperfeição, serão todo um conjunto daquilo que fui no passado e que conformou o meu presente. Então, se a ideia de estar num planeta de provas e expiações significa que eu ainda preciso observar as consequências da minha imperfeição e que ainda preciso provar que devo ser melhor, já me diz que eu não estou, tanto quanto gostaria, em harmonia com as leis divinas. Mas como eu conto com a misericórdia do Pai, eu tenho uma possibilidade reencarnatória e terei muitas outras para sanar essas dificuldades e então trazer à tona aquilo que eu já tenho inerente, que são as características divinas: bondade, misericórdia, caridade, indulgência, benevolência e tantas outras características morais que nós intitulamos de qualidade e que, se já não possuímos, estamos na aprendizagem para possuí-las. Por isso, quando eu digo possuí-las, é importante fazer essa diferenciação, possuir no sentido de obter por uma conquista e esforço permanente características que me permitam comungar com outros espíritos, com outra qualidade moral de espíritos, que também vão me incentivar a esse processo de evolução. Não é no sentido de posse, de obter a qualquer custo. Aí é conquista que eu fui obtendo pelos meus esforços repetitivos. Não basta um único esforço. Amanhã irei amanhecer como alguém que perdoará a todos. Não. Isso é contínuo, precisa ser regado permanentemente. Vamos nos pegar em falhas, vamos nos pegar em algum momento mais raivoso, irritadiço. Mas a gente vai perceber que evoluir não é uma reta. A evolução está em aspecto de espiral. Eu tenho sucessivas oscilações na minha caminhada evolutiva, em que dias amanheço muito mais tranquilo, mais feliz, voltado para o outro, desejoso de fazer a caridade, mas tem dias ou em momentos em que eu me percebo mais introspectivo, melancólico, entristecido. Lembremos que somos seres milenares, que temos uma bagagem espiritual robusta e diversa. Então, em alguns elementos ou em algumas características, nós já temos uma evolução significativa. Aqui está a felicidade e a plenitude.
mas ainda tem outras características que me puxam, dá uma sensação de que fazem a gente retroceder, que são nessas que o investimento precisa ser maior. É por isso que oscilamos nesse processo evolutivo e que às vezes a gente tem uma sensação de frustração por não conseguir avançar. Tenhamos calma conosco mesmo. Faz parte do processo evolutivo a oscilação, porque temos características muito mais avançadas em relação às outras, até que estas consigam se equilibrar e a gente vai de novo se ajustando a uma nova programação do ponto de vista espiritual, moral e evolutivo. Essa paciência que estou aqui recomendando para nós deve também ser atribuída ao outro, que é também um espírito em luta na sua caminhada evolutiva por melhoria. Então, se eu já exerço e exercito em mim uma paciência, que aqui, diga-se de passagem, não deve ser confundido com conveniência, ou seja, reconheço que ainda tenho algumas características que precisam ser dirimidas, o que a gente chama mais comumente de defeitos, mas que são características morais do nível evolutivo em que eu me encontro e que já é conquista, porque estamos todos melhores do que já fomos, mesmo que seja uma melhora pequena, mas ela é contabilizada pelo divino como conquista e devemos sim nos sentir felizes e nos incentivar a conquistar mais, fazem parte dessa perspectiva de um permanente ir e vir. Conquistamos, em algumas outras temos quedas. Conquistamos mais ainda, saímos desse lugar. Em outras vezes, não é que a gente retroceda, a gente ainda tem um cultivo que se transforma em condicionamentos de determinadas características e fica mais difícil eu sair desse ciclo vicioso que eu acabei construindo por invigilância, por ignorância, por inconsequência ou simplesmente, como diz Kardec, porque ainda me comprazo no mal. Quando eu ainda tenho uma característica que me causa prazer, eu posso achar a preguiça interessante, porque me dá prazer ser preguiçoso nesse momento. Então, ficar deitado por um longo tempo, com a justificativa de que eu preciso descansar mais, de que a vida está muito corrida e muito cansativa e as coisas vão passando ao largo como as experiências, isso me dá um extremo prazer. Mas vai chegar um tempo, porque o processo de evolução é natural, que a preguiça começará a me incomodar. Eu vou desejar mudar, eu vou desejar fazer outras coisas. Eu percebo que há um belo dia de sol lá fora e que talvez fazer um passeio seja interessante, conhecer pessoas, aproveitar o tempo para fazer caridade, que não precisa ser simplesmente ou necessariamente ao outro. Pode ser uma caridade para mim, ler um bom livro, assistir um bom documentário, observar se dentro da minha casa tem alguém precisando de ajuda para alguma coisa, fazer uma oração, meditar, ouvir uma boa música. E eu vou percebendo que essa mudança comportamental está me ajudando a sair desse estado moral de prostração. Quando eu então faço esse esforço, porque já começo a ficar cansado daquilo que antes me dava prazer, significa que o movimento evolutivo está sendo impulsionado no meu interior. Eu vou então passar a conviver com outras energias que me envolverão e a evolução se dará e às vezes a gente nem percebe. Muitas vezes os outros vão nos dizendo: fulano, você está bem melhor nisso. Milagre, você hoje está aqui desperto, acordou mais cedo, está fazendo alguma coisa. Então as pessoas ao nosso redor vão percebendo que o nosso comportamento sofre modificação. E quando o outro então aponta, a gente então percebe, de fato, passei agora e nem sei quando isso teve início a fazer determinadas coisas. Aí é quando a gente ainda não investe em autoconhecimento, mas é mobilizado pelas próprias forças do espírito a se modificar. Mas quem já investe em autoconhecimento percebe às vezes antes do outro e mais rapidamente, porque faz um mergulho de autoobservação e ele já sabe onde ele quer chegar. Então, não é que ele se confunda e perceba algo falso, não, ele vai sentir que aquela mudança é fidedigna, é verdadeira e vai investindo cada vez mais nessa melhoria. É nesse ponto
Quando eu me percebo, então, menos preguiçoso, mais paciente, que eu ainda percebo que eu tenho lutas a travar intensas, porque as lutas morais elas são fortes, muitas vezes dão aquela sensação de que nós não iremos conseguir, mas precisamos lembrar, como o Evangelho nos diz, que basta que a vontade em modificar-se se manifeste, que os bons espíritos aí estarão ao seu lado para ajudá-lo. E observem que o Evangelho não diz que quando mudais o seu comportamento, aí sim eles aparecem. Muito pelo contrário. Basta a disposição em melhorar, os espíritos já estão próximos a nós. Eu gosto de um exemplo muito interessante porque ele é direto, ele é claro e objetivo. André Luiz, quando ele nos narra em Nosso Lar, no momento em que ele, no ápice da angústia e já experimentando um processo de arrependimento por algumas ações que ele tinha feito em sua última encarnação, ele clama por Deus porque ele já não aguenta o sofrimento. Ali ele já está despertando, a sua consciência já está em processo de ampliação. E Clarencio, então, não é que Clarencio apareceu para ele, Clarencio sempre esteve ali ao lado dele. Ele se permitiu ver Clarencio a partir de uma iniciativa de mudança. É assim com todos nós, até porque Deus é justo e não há distinções na forma em que Ele nos trata. As distinções são feitas por nós, ainda no nível evolutivo, em que o nosso egoísmo e a nossa vaidade nos traz uma falsa ilusão de que somos melhores, superiores ao outro em cor da pele, situação econômica, enquanto que Deus não nos olha pelas distinções. Deus nos olha como suas criaturas, co-criadores universais que foram criados iguais, simples e ignorantes, mas que fazem escolhas nessa sua caminhada até a perfeição que vão determinar se esse caminho para a evolução em definitivo vai ser mais rápido ou vai ser mais penoso e devagar, dependendo das escolhas que façamos pelo nosso livre-arbítrio. Livre-arbítrio é nada mais do que uma tradução de mérito pelas escolhas que fazemos nessa caminhada. Então é por essa justiça do Todo-Poderoso, do nosso Pai, desse Pai onipotente, que é um dos seus atributos, que nos permitem fazer escolhas pelo livre-arbítrio que vão nos possibilitar um maior crescimento. E quando juntamos essas pecinhas no quebra-cabeça, nós iremos perceber que se esses princípios são aplicados então a todos nós, espíritos imortais, quando eu os sinto e os pratico e vejo o outro como meu semelhante, a consequência direta é aplicar para o outro. Porque se eu sou espírito imortal, criado simples e ignorante, que vou conquistando, ou melhor, trazendo à tona o que já tenho em essência como criatura divina, o outro também passará pelo mesmo processo. Então, se eu me respeito, me compreendo e tenho me compreendo como espírito imortal e tenho as minhas labutas cotidianas com o meu campo moral, o outro também o tem. Então, se eu desejo para mim misericórdia, indulgência e perdão, porque eu conheço as minhas mazelas morais, consequentemente, eu irei desejar o mesmo para o outro. Porque desejando para o outro, se o princípio é um só de justiça, eu estou desejando para mim. Há uma lei física que é de ação e reação, ou de causa e efeito, como mais comumente denominamos no movimento espírita. Se eu lanço para o outro desejos de melhoria, de felicidade e de progresso, esta mesma lei do retorno voltará-se para mim e vai se voltar com misericórdia, com indulgência e com perdão. Então, quando eu penso, desejo, emito para o outro, é para mim que eu estou pensando, emitindo e desejando. Então, raciocinemos neste momento sobre o que mesmo que estamos pensando e desejando para o outro. Que emoção eu estou nutrindo pelo próximo? É de ódio? É raiva? É mágoa? Quem sente é o primeiro a experimentar as consequências dessas emoções e sentimentos. Eu sou o campo irradiador e emissor. Depois ela alcança o objeto do meu afeto. Lembrar que
Nem sempre aquilo que é mito vai alcançar o outro, porque ele pode estar numa condição moral e espiritual bem diversa da minha, talvez até superior. E pelo que ele cultiva no seu mundo íntimo, ele não se torna alguém vulnerável a essas emissões. Mas se tiver no mesmo patamar evolutivo, vai receber, vai adoecer, vai sentir mal-estar, dor de cabeça, irritação, porque está no mesmo patamar em sintonia e afinidade. Se pensarmos nisso, estamos cada vez mais nos imantando e nos aproximando por essas energias, e tudo aquilo que eu causar ao outro, por aquilo que emito, penso e sinto, consequentemente será o que o universo me ofertará. Não porque o universo é mau ou injusto, mas é justamente aquilo que você vibra. Então, só atrairemos aquilo que vibramos. Por isso que se afirma que tudo está certo, no lugar devido, com as pessoas que necessitamos para a nossa evolução e com as circunstâncias correspondentes à nossa necessidade evolutiva e crescimento espiritual. Então não adianta, não mereço, não devia estar aqui, essas pessoas atrapalham a minha evolução, porque o atrator das experiências somos nós mesmos. Como co-criadores, atraímos e construímos o nosso destino. Então, o que hoje estou fazendo da minha vida, a forma que a conduzo, determinará o meu amanhã. E esse amanhã não está longe. O amanhã podem ser os próximos dias dessa minha encarnação, pode ser a minha condição no mundo espiritual, que em breve todos nós experimentaremos isso pelo desencarne, e também nas futuras encarnações. A grande perspectiva da imortalidade, da concepção da imortalidade da alma que a doutrina espírita nos traz, é essa ideia de que ou eu me responsabilizo pelos meus atos e vou construindo o meu destino de acordo com aquilo que eu já entendo como algo interessante e positivo para a caminhada evolutiva, ou eu já posso desde já saber o que vai acontecer na minha vida futura. Eu não vou precisar de grandes magos, de cartomantes, de adivinhos. Eu já saberei qual é o meu destino por aquilo que estou fazendo hoje. E principalmente pela ética cristã, pelo que eu estou fazendo em relação ao outro. Como educo os meus filhos, como eu me relaciono com os familiares, com os colegas de trabalho, na casa espírita, como eu me relaciono comigo. Como eu alimento este corpo físico que é o meu instrumento de evolução? O que eu consumo que pode fazer com que a vida desse corpo seja reduzida e não me deixe aproveitar o tempo acordado com o mundo espiritual? Quais são os pensamentos que eu cultivo no meu cérebro que podem comprometer as minhas sinapses? E, consequentemente, essas energias vão minando o meu corpo físico. Mas eu também posso pensar que com boas leituras, com pensamentos edificantes e com orações, eu consigo manter o meu corpo saudável por mais tempo. Mente sã, corpo são. É tão velho quanto o mundo ouvir este tipo de conceito, mas ele é acertado e sempre será atual. Porque quando eu falo cérebro, eu não estou falando simplesmente de um órgão. Ele é alimentado por nós na condição de espíritos que estamos nessa casa temporária, corpo físico, fazendo com que ele funcione de acordo com aquilo que penso, com aquilo que emito. Então, se eu emito bem para o outro, eu estarei respirando esse mesmo ar puro, essa mesma atmosfera de leveza. É chegado o momento de percebermos que o que eu faço, o que eu desejo, o que eu direciono para o outro é o que eu terei de volta. Assumir e entender essa condição é dar um salto qualitativo, significativo nas nossas existências. Não é simplesmente pensar e não sentir. Não adianta pensar no bem para conseguir alguma devolutiva e não sentir aquele bem. É mesmo experimentar amorosidade. Desejar para o outro tudo de bom, que ele seja feliz, que ele seja pleno, que ele seja exitoso. Mas eu preciso sentir esse desejo. Eu não consigo.
eu tenho raiva daquela pessoa, eu tenho um ódio verdadeiro. É legítimo e ninguém está lhe condenando por isso. Mas você pode, se não consegue desejar o bem, exercitar não querer o mal. Isso já é ser caridoso. Já imaginou se todas as pessoas que por algum motivo não gostam da gente, têm algum tipo de diferença, de animosidade, irritação com a nossa presença, simplesmente não nos desejasse mal? Já seria ótimo. Se eu gostaria que aqueles que possam por algum motivo nos odiar deixassem de fazê-lo, se não conseguem já não me desejarem mal, já está muito bom. Toda vez, Kardec recomenda isso em O Céu e o Inferno, toda vez que você for fazer alguma coisa, pense que essa ação vai ser desenvolvida por outra pessoa e fique observando aquele comportamento. Se você chegar a discordar, significa que esse comportamento que você iria adotar não é o mais adequado de acordo com as leis divinas, então volte atrás. Mas você também não vai conseguir adotar esse tipo de conduta na sua vida se você não se exercitar desse modo todos os dias. Não é da noite para o dia que você vai se colocar no lugar do outro num passe de mágica e vai passar a analisar o comportamento do outro e perdoar e não condenar e não julgar. É exercício que precisa começar hoje, a partir das suas próprias ações. Eu posso refletir, essa atitude que eu decidi tomar, se fosse outra pessoa que o fizesse, você pode escolher a pessoa da sua preferência ou você terá alguns motivos para escolhê-la. Se eu fizesse isso, se fosse essa pessoa, eu condenaria, eu julgaria, eu acharia que não está condizente com a lei divina? Se você chegar à conclusão que não, não faça, não cometa. E se perceber que alguém cometeu, não julgue, perdoe automaticamente. Aliás, você nem chegará a perdoar, porque você vai se acostumar a não condenar. Já observaram que só precisa perdoar quem antes condenou? Só condena aquele que desconhece a natureza do homem. Quando eu falo homem, eu estou falando humanidade, a fase evolutiva que nós espíritos nos encontramos, que é a fase hominal, como nós chamamos. Já passamos pelo reino mineral, pelo animal, pelo vegetal e agora estamos no reino hominal. Neste reino, na fase humana, o que constitui a humanidade, nós somos dotados de razão e já conseguimos refletir sobre determinadas coisas. Então já entendemos que nessa fase evolutiva de oscilações, não temos ainda a condição de julgar ninguém. E quando evoluirmos mais ainda, observaremos que julgamento é algo totalmente fora de propósito, porque cada um tem sua caminhada, cada um tem suas conquistas. Quando Jesus recomendou não julgueis, é porque ele disse, se você está no mesmo planeta e convivendo com pessoas que podem lhe causar determinada animosidade ou inquietação, há algo em você que as atrai. Logo, o seu semelhante que está convivendo com você tem condições muito parecidas às suas do ponto de vista moral. Nós ainda somos espíritos imperfeitos. Se formos dar uma olhada na questão de número 100 de O Livro dos Espíritos, na escala espírita, nós vamos nos identificar ainda na condição de espíritos imperfeitos. E ali a gente vai entender que estamos todos nós numa mesma condição. Por isso que não cabe julgar. E os espíritos que já evoluíram e que já passaram por tudo isso que ainda estamos passando, já reconhecem que julgamento é característica de quem não se percebe, quem não investiu em autoconhecimento, porque não consegue entender que é natural, na fase evolutiva em que nós nos encontramos, sermos vaidosos, impacientes, preconceituosos, porque ainda estamos numa fase de adoecimento, de nos acharmos superiores. Quando a amorosidade aflorar, iremos entender que tudo isso é uma desconexão com a lei divina e com a lei natural. Que não há pessoas que são superiores, não existem as inferiores, existem distinção de condição moral, mas todos gozam da mesma condição de serem criaturas divinas. Quando chegarmos nesse entendimento, aí sim
experimentaremos um planeta de regeneração. Seremos felizes, olharemos para o outro sim como nosso semelhante, respeitaremos a caminhada evolutiva e as conquistas do outro. Quando percebermos a fraqueza, seremos indulgentes e não anunciaremos para o mundo os defeitos. Hoje nós somos os julgadores da vida alheia pelas redes sociais. Acompanhamos as pessoas pelo Instagram, fazemos determinados julgamentos sobre a vida dos outros. E se a gente não quer na rede social, a gente faz mesmo na vida real das pessoas, que a gente não faz questão de acompanhar. Quando a gente fala do outro, a gente esquece que ali tem um espírito imortal. Qual foi a caminhada desse espírito que ensejou com que hoje ele estivesse naquela condição? Que luta moral ele atravessa e que se manifesta assim? Muitas vezes, determinados comportamentos são verdadeiros pedidos de socorro e que a nossa crueldade e invigilância ataca e denuncia determinada manifestação comportamental como algo que fosse inaceitável, inapropriado, nos alçando a uma condição de santos que ainda não assumimos. Nós não conquistamos esse patamar, estamos todos numa mesma morada, numa mesma condição evolutiva. Claro que tem espíritos que destoam e que se destacam, e que bom que eles aparecem entre nós. Divaldo Franco, Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa, Dalai Lama e tantos outros grandes poetas, filósofos, artistas. E aí a gente tem Sócrates, tem Platão, Aristóteles e por aí vai. Que bom que esses espíritos estão aqui, que destoam da média. Mas na grande maioria, somos todos muito próximos e muito parecidos. Então, quando rogamos a Deus por indulgência, por misericórdia, que nos ajude, lembremos que outros tantos estão na mesma condição. E é aí que a ética cristã se instala. Se eu reconheço as minhas dificuldades e o outro é o meu próximo e o meu semelhante, que por sintonia e afinidade divide a mesma morada que eu, morada planetária, a morada da família, a morada do trabalho, que também reúne as pessoas por afinidade, significa que eu vou precisar ser indulgente com o outro, porque eu atraio as pessoas e as circunstâncias por aquilo que cultivo internamente na condição de espírito. Então, essas pessoas estão convivendo e ao meu redor porque eu as convidei a estarem comigo. Pelos meus atos, pensamentos e obras, eu construí essa estrutura de vida que hoje eu experimento. Eu não quero mais essa vida, é o seu direito. Se você não quer atrair mais esses espíritos que estão ao seu redor, mude o seu comportamento. Invista na sua mudança íntima. Aí sim você verá que o seu círculo social mudará, as amizades serão outras, as experiências emocionais e sentimentais também serão outras. De nada valerá acusar o mundo, dizer que ele é imperfeito, violento, que só tem corrupção. Há alguma coisa que o atraiu para este mundo. A lei é de sintonia e afinidade. Então não é o outro, a questão está dentro de cada um de nós. Por isso que Jesus recomendou: o reino dos céus está dentro de você. Conquiste o reino dos céus que você já tem. Externe, sinta, invista, experimente, que aí tudo ao seu redor se modificará. Não adianta esperar a mudança no outro, a mudança parte de você. Quando você se modifica e que você passa a olhar o outro por uma perspectiva mais cordial, mais benevolente, mais caridosa e indulgente, você não vai mais pensar que o outro que mudou, e sim que a sua mudança de postura lhe permitiu enxergar o mundo de uma forma muito mais valorosa, muito mais bela, dignificante. Você pode ter o caos ao seu redor, mas a beleza do mundo vai se manter. Você pode estar experimentando as piores experiências, você pode estar entristecido, sofrido, mas a beleza não deixará de aparecer diante dos seus olhos. Quando Jesus estava na cruz, no madeiro, naquele momento de grande dor, de um ponto de vista material, ele mesmo, que aí se a gente se colocar naquela situação, seria de grande sofrimento, principalmente para nós
que no estágio atual de evolução ainda considera a matéria como a grande motriz das nossas vidas, esse equívoco a gente vai calmamente, cada um no seu tempo, corrigindo com o tempo. Jesus, por ver a beleza espiritual e olhar para o soldado, diz: perdoa, Pai, ele não sabe o que faz. Jesus ali reconheceu o nível evolutivo em que não era o soldado, era o espírito que ele via. Então aquele espírito não tinha ainda a condição de saber o que estava fazendo. É porque aquele espírito era mau? Não, porque Kardec já nos explicou que mal é a ignorância do bem. Aquele espírito ainda ignorava o bem e a amorosidade. A linguagem que ele conhecia era aquela, a da violência, do mundo material, em que você governa o outro pelo poder, por achar que o seu ponto de vista é o melhor e o mais perfeito. E ai daquele que não se submeta. Quando Jesus, por ser espírito puro, olha a alma do outro e vê naquele soldado a ignorância, por toda a dor que ele estava sentindo, ele consegue se compadecer. Ele vê a beleza da criatura divina. Aquele é sim o seu semelhante, mas numa condição evolutiva ainda muito diversa, muito distante. Então a indulgência ali é praticada. Esse exemplo que Jesus nos deixou é o que a gente deve seguir dentro da perspectiva da ética cristã. Quando olhar para o outro, não veja o soldado como nesse exemplo do Cristo. Olhe a alma encarnada, aquele que lhe agride, que lhe ofende, que traz a você sensações desagradáveis, ignora o bem. É alguém adoecido no campo das emoções. É alguém que precisa de amorosidade. O que é que você quer perdendo tempo, odiando, ofendendo, alimentando energias deletérias que vão adoecer o seu corpo físico, porque vão minar o seu perispírito? Não perca tempo com esse tipo de energia, apiede-se do outro. Ali diante de você, do ofensor, do agressor, de uma pessoa com características violentas, tem um espírito que se debate nessas agruras do ponto de vista emocional. É um psiquismo adoecido, dominado por energias malsantes. E por que você, que já tem todo esse entendimento espiritual, ao invés de se compadecer por alguém que sofre, vai odiar? Já imaginou se os profissionais de saúde que cuidam de nós, quando a gente apresenta uma mazela no corpo físico, nos odiassem por conta delas? Não teríamos cuidado? E por que não procedemos do mesmo modo quando alguém expõe as suas mazelas morais, as suas dores psíquicas? A gente vai odiar alguém que está precisando de indulgência, alguém que está precisando de acolhimento e amorosidade. Você pode se julgar como alguém incapaz de, naquele momento, ser amoroso. Não odeie, não revide, não responda na mesma moeda, porque não é você respondendo, é o orgulho que diz: não leva o desaforo para casa. Alto lar, sabe com quem você está falando? É um outro ego adoecido. Na verdade, se você entra nesse tipo de sintonia, a gente vai ter dois doentes dialogando. E dois doentes dialogando só vão agravar o seu adoecimento. O seu conhecimento, se você já tem condição de compreender, lhe coloca na responsabilidade de ser aquele que vai agir diferentemente do outro. Isso é ser caridoso, isso é ser indulgente, é compreender a ética cristã. Eu não vou lhe responder, meu irmão, nessa mesma condição, porque eu não preciso estar na sua condição emocional. Eu vou orar por você, eu lamento essa sua atitude, mas eu não preciso lhe odiar. Eu estou bem comigo mesmo. Eu estou equilibrada, eu compreendo os movimentos da vida. Essas palavras que aqui eu estou trazendo são um diálogo íntimo. Você não vai dizer isso tudo para uma pessoa que está enraivecida, porque isso pode chegar nela até como uma manifestação sua de superioridade. Esse é o exercício íntimo que a gente precisa fazer para, num momento desses, a gente saber como se portar. E é com silêncio, com oração. Não é aquele silêncio em que a gente traz aquele risinho sarcástico, em que o outro percebe que eu estou ali usando um comportamento afrontoso. É respeito interior pela condição do outro. Então, numa situação de agressão, ore. Mentalmente, vá pedindo ao seu mentor ajuda.
Crie frases. Eu acho essa estratégia interessantíssima. Você pode criar frases particulares como nada vale a minha paz, eu estou em paz, que Deus se apiede desse irmão, que a misericórdia divina se faça presente. Quando você se concentra nessas frases, a sua casa mental dilui esses efeitos que a energia agressiva do outro lhe traz, a ponto de você se desconectar até do que está ouvindo. Crie as suas estratégias, elas são muitas, mas faça ao outro o que você gostaria que eles fizessem. Se é indulgência, se é perdão que a gente pede, a gente precisa, para receber, dar ao outro. Vamos nos lembrar, né? Dessas afirmativas que Jesus nos trouxe. Pedi e obtereis, batei e abre-se-vos-á. É assim, é dando que se recebe, como a bela oração de São Francisco. Se eu quero para mim, eu preciso fazer ao outro, porque o que eu oferto, porque saiu de mim e logo me pertence, não me abandonará. Essa é a grande mensagem. Então é uma barganha? Eu só recebo aquilo que dou? Não é barganha, porque você só dá o que você conquista, logo sempre foi seu. Esse é o ensinamento. A questão é tomar consciência da potência divina que somos. E quando tomamos consciência dessa potência, aí sim nós descobrimos e confirmamos o que Jesus nos disse. Sois deuses, podeis fazer o que fiz e muito mais. Agora, para sermos deuses, precisamos nos comportar e nos exercitar a ser como tal. E aí vamos descobrir que o mundo é plenitude e alegria. E essa promessa do Cristo vai se concretizar. Essas são as reflexões que deixo para todos vocês e vou ler uma mensagem deste livro, de Joana de Ângeles, Filhos de Deus, para que a gente encerre o encontro de hoje. O nome da mensagem é Tua Harmonia. Para que vivas em harmonia com os outros e eles contigo, necessitas manter um programa pessoal, mínimo que seja, indispensável aos resultados felizes. A pessoa que vive bem com as demais conseguiu desenvolver um espírito de cooperação, grande naturalidade em dar como em receber. Pequenos e simples atos de consideração constituem a primeira regra para um bom relacionamento humano e social. Se desejas realmente viver em harmonia, tenta. Fiquem prestando atenção à palavra que Joana usa. Ela não diz consiga, faça, ela diz tenta. Tenta ser paciente. A pressa é inimiga da amizade, gerando pressão em relação aos outros e descontrole em quem a cultiva. Desse modo, organiza todos os teus momentos de forma que não necessites viver em agitação ou ansiedade, levando insegurança aos demais. Relaxa-te e confia que chegará o teu momento no instante apropriado. Tenta ser caridoso. Todos necessitam de ajuda. Usa a tua palavra para levantar os ânimos debilitados, estimular as novas lutas. Não critiques nem leves ao ridículo a ninguém, nem mesmo quando em tom de brincadeira. Reparte gentilezas de acordo com as necessidades de cada criatura. Um coração caridoso é uma ilha onde a felicidade reside. Tenta ser amoroso. O teu amor deve alargar-se e não restringir-se, diminuindo o campo de ação. Num mundo carente, toda baga de amor é como um raio de luz dissipando a treva e apontando rumo. Rompe os teus bloqueios, teus receios e limites e deixa que o amor te conduza, fluindo de ti para os demais. Cooperando e confiando no bem, tens a diretriz para a tua própria harmonia e a de todos os demais. É esta a mensagem que deixo a todos vocês. Muita paz!